Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa live de hoje. Vou já fixar o tema soldabilidade do aço para a construção civil. Deixa o Insta avisar a galera aí. Hoje temos dois convidados muito especiais da equipe técnica da ArcelorMittal, falando sobre esse assunto que sempre me pedem e realmente é uma dificuldade de entender com clareza um tema tão importante nas nossas obras, né, nosso corte de obra. Isso faz diferença em todo o processo construtivo. Por isso, esse assunto aqui hoje, falando com clareza de soldabilidade do aço na construção civil. Posso soldar? Não posso? O que isso muda? Então, nós vamos aproveitar esse tempo com os especialistas da ArcelorMittal para falar sobre esse assunto. Estou só esperando o pessoal chegar. Quem está chegando, ó, se puder, já manda aí de que estado é, tá? Para a gente saber, porque a gente fez esse convite bem amplo, a gente vai ter pessoas aqui de várias regiões. E se for da equipe da ArcelorMittal, eu vou fazer um pedido especial. Coloca aí uma hashtag AM de ArcelorMittal para eu saber que você é da equipe da ArcelorMittal. Foram muitos convidados aqui. E eu vou, ó, o pessoal aí já do Pernambuco. Eu vou já convidar aqui também o Adalto, a Margarete já está aqui com a gente. Vou convidar aqui o Carreira para entrar com a gente. A gente já iniciar a live também com o nosso convidado. O Gustavo está aqui já também. Ó, aí a Margarete chegando. Vitória da Conquista também da ArcelorMittal. A Manu também da ArcelorMittal. André aqui de São Paulo. O Carreira, eu sei que ele já está aqui comigo. Manda só um alô, Carreira. Estou aqui para eu ver você e eu já te adicionar. Pessoal da ArcelorMittal aí. Paraíba também com a gente. Paraná. Ó, Ricardo Tive em Teixeira de Freitas, pessoal de Minas também. Bem legal. Belo Horizonte também da ArcelorMittal. Teresina. Ó, Carreira, só puder mandar. Rangel, cheguei. Eu já adiciono o Carreira aqui com a gente. Eu vi que ele entrou aqui, mas entrou muita gente, a gente já ficou lá para trás. E a gente já adiciona. Pessoal de São Paulo chegando. Então, esse é o tema da live de hoje. O aço pode ser soldado ou não pode? Quais são as vantagens? Já tem uma série de perguntas aqui para fazer para a equipe de especialistas aí da ArcelorMittal, da equipe técnica que está ali no campo, que está dando esse suporte para o pessoal e sempre participando dessa forma. Tá aqui, o Carreira chegou. Vou adicionar já o nosso primeiro convidado. Nós teremos dois. Primeiro convidado. Ele vai se apresentar para a gente já inicia. Pronto. Carreira, se puder virar o celular assim, senão você vai ficar deitado para a gente. Aê, legal. Tranquilo. Vamos lá. Bom, Carreira, onde você está hoje? Está em Minas, São Paulo? Hoje eu estou em Minas. Que cidade? Só para o pessoal já se localizar. Bom, eu moro numa cidade próxima a Juiz de Fora. Eu moro na cidade de Santos Dumont. Eu estou aqui em Santos Dumont hoje. Legal. Bacana. Muito bom. Carreira, me fala o que você faz aí na ArcelorMittal, só para a gente iniciar efetivamente, quanto tempo você está aí trabalhando com esse assunto e porque você foi um dos especialistas recomendados aqui para falar desse assunto específico de soldabilidade de uma empresa que a gente conhece, a Credibilidade, trabalha tantos anos com aço, e em especial também o aço soldável, né? Que permite a solda, a gente vai entrar nesse assunto. Eu queria que você se apresentasse rapidamente para quem está assistindo aí. Tá. Bom, pessoal, boa noite. Né? O Rangel já me apresentou, eu sou o Carreira. Eu trabalho na ArcelorMittal há um bom tempo, vamos dizer assim, um bom tempo, uns 30 anos já, tá? Então, eu tenho uma vida longa dentro do espaço de siderurgia. Eu entrei na cearia, então já trabalhei em aciaria, laminação, e sempre tive a curiosidade sobre solda e sempre gostei de trabalhar com solda. Eu fiz um curso de especialização no FMG sobre solda, e foi designado agora essa questão de solda em vergalhões, né? Então, eu estou responsável, um dos responsáveis, na verdade, sobre esse processo de soldagem nos nossos credenciados. Nós temos em torno de 22 credenciados distribuídos no Brasil como um todo, e esses credenciados são monitorados e são
certificações internas nossas, onde a gente qualifica, de certa forma, os soldadores que a gente possui. Legal. Okay? Então, vamos voltar um pouquinho. O Caera, o aço, esse que a gente conhece, o aço CA50 e o CA60, uma composição química normal dele aí, para a gente entender o que torna um aço CA50 soldável e do não soldável. Então, no mercado, eu até fiz uma enquete aqui, só para dar um panorama, perguntando isso para as pessoas. O aço da construção civil, CA50, ele é soldável? E as respostas que eu dei foi sim todos, sim não todos, não e não sei. Foi mais ou menos equilibrado, para você ter uma ideia de como o assunto não está bem resolvido, pelo menos entre as pessoas que eu entrevistei aqui. Então, as pessoas não têm bem certeza do que acontece. Um aço CA50 disponível no mercado, todos são soldáveis? Vamos lá. A característica de soldabilidade, né, o que torna o aço soldável é a quantidade de carbono que ele possui dentro da composição química dele. Perfeito. Cada fabricante tem a sua composição química. Grande parte dos aços hoje comercializados são soldáveis. A ArcelorMittal tem como garantia, por isso ela grava o S em todas as barras. Nós somos os únicos que garantimos com essa gravação de S nas barras de aço CA50, a soldabilidade de toda a nossa linha de aço. Desde do 6,30 até o 20 milímetros, nós soldamos todos os nossos aços. Então, a gente tem não só o 20, mas também esse enrolo. Considerando as barras retas, até o 32 milímetros, 30, 50, 40 milímetros, a gente consegue manter a soldabilidade do aço. Então, basicamente, o que vai garantir a soldabilidade do aço, da forma que a gente pratica hoje, é sim a quantidade de carbono equivalente que a gente possui dentro dessa barra de aço, da composição química do aço. E como que vocês controlam isso? A ArcelorMittal, assim, vou até falar com o pessoal aqui no bate-papo, eu já tenho um relacionamento com a equipe da ArcelorMittal já há 4 anos, via um programa muito legal que eu participo, que chama Mestre ArcelorMittal, e a gente vai em várias regiões do país levando esse treinamento. E a gente sabe que nós temos aí alguns produtos disponíveis e o pessoal pergunta sempre por que esse aço que a gente chega na obra, que a gente, só para o pessoal entender, nós estamos falando dessa barra, esse aço para construção, que é a barra longa, que é o comum, né? Não estamos falando de estruturas metálicas, só para quem está assistindo talvez não tenha entendido essa diferença. Deixa eu voltar aqui na foto. Então, a gente sabe que a ArcelorMittal tem o aço produzido da reciclagem, né? Que é uma coisa muito legal que a gente conhece aqui em Piracicaba. Eu já conheci a fábrica lá também, né? E temos o aço produzido lá em Juiz de Fora, né? Perto de onde você está, que é aquele do minério mesmo, né? Como que vocês controlam isso? Né? Vamos lá, olha só. Foi interessante você falar. Composição química, tá? Vamos lá. O que você falou é muito importante. Olha só, o nosso aço, a nossa fábrica, né, é uma fábrica altamente reciclável. Tudo que a gente coloca, tudo que a gente faz ali, a gente está utilizando. O que acontece? Se você comprar hoje 1 tonelada de vergalhão, tá? independente da bitola, em 1 tonelada, você tá deixando de colocar nos aterros sanitários em torno aí de 400 a 500 quilos de ferro velho, porque a gente consome esse ferro velho, entre aspas, para fazer o vergalhão novamente. Então, nós somos altamente recicláveis, uma empresa recicladora na sua origem. Bom, como é que eu controlo isso? Como é que eu controlo a composição química desse aço? Você disse que a gente tem uma fábrica em Piracicaba, sim, que ela é produtora de vergalhão, ela produz vergalhão em barra, basicamente vergalhão em barra, todas as dimensões. Temos uma fábrica em Juiz de Fora, que produz através do minério de ferro, mas adiciona também a sucata, tá? Então, por isso a gente tem essa mesclagem, consegue fazer, lá em Juiz de Fora, a gente consegue fazer o material em rolo, tá? O CA50 em rolo, e também o CA50 em barra. Atualmente a gente tem também a fábrica em Barra Mansa, em Resende, fazendo também em rolo, da mesma forma, sempre usando reciclagem. Como a gente controla a composição, tem mimolevade, ou seja, nossas fábricas estão distribuídas praticamente no Brasil todo. Como a gente consegue assegurar essa composição química?
O pessoal já deve ter reparado que todos os nossos feixes são enviados com etiquetas. Aquelas etiquetas é a identidade do material nosso. Toda a rastreabilidade do processo está contida naquela etiqueta. A etiqueta traz o número da corrida. E nós, a cada 100 toneladas, ou 120 toneladas, tiramos uma amostra de composição química e fazemos a leitura de toda a composição química do aço que está ali. Analisamos carbono, manganês, enxofre, silício e assim por diante. Todos os elementos químicos são analisados nessa corrida. Com isso, a gente garante a propriedade química do aço para, posteriormente, a gente conseguir as características mecânicas de resistência, de escoamento, de alongamento e assim por diante. Então, a gente tem um controle de qualidade a cada 100 toneladas que vazam a corrida, ou 120, dependendo da quantidade da corrida, vai depender de usina para usina. Logo depois disso, a gente garantiu a composição química. Vamos agora garantir a propriedade mecânica que a norma 7480 nos pede para manter, que seria a questão do alongamento, como eu disse antes, alongamento, limite de resistência, limite de escoamento, toda essa parte que depois vai ser atendida nos projetos. Como eu faço isso? A cada 30 toneladas, aí não mais a cada 100, assim, a cada 30 toneladas, eu estou tirando a amostra do vergalhão para fazer ensaios de tração nesse material. Pô, Carreiro, então, você tem aí 3, em cada corrida você tem 3 amostragens de tração? Te falo que eu tenho mais. Porque geralmente as usinas trabalham com 2 veios de laminação, ou 2, como se fosse 2 saídas de vergalhão. Então, cada uma dessas eu vou estar tirando não no mesmo momento. Entendi. Enrolei aqui. Intercaladamente. Não no mesmo momento. Isso aí, valeu. Amostras para fazer essa análise. Então, eu tenho, na verdade, 6, 7 amostras a cada corrida. Então, a gente está sempre garantindo, por isso nós conseguimos garantir a qualidade, tanto da composição química, quanto dos limites de resistência do material. Perguntaram aqui, já falando de reciclagem, qual a porcentagem de reciclagem incluso na formação do produto? Então, esse aço que é produzido, por exemplo, na fábrica, estou falando aqui de Piracicaba, que está mais próximo, eu estou em Campinas e eu conheço pessoalmente, daquela barra lá, é 100% reciclado, é uma parte reciclada, a parte não? Como que é mais ou menos a composição, em média, né? Talvez isso mude. Sim, pode considerar de 40% a 50% de material reciclado que a gente utiliza para fazer. Em cada quilo você vai ter 400 gramas e assim por diante. Tá, então a primeira resposta foi, que já perguntaram aqui, eu vou até colocar algumas perguntas aqui embaixo, ó. Por exemplo, a solda, o Matos perguntou aí, a solda prejudica o aço CA50? Eu acho que a gente já respondeu, mas se eu estiver errado, me corrija. Se for um aço com a composição de carbono, ele foi fabricado com a composição de carbono, não pensando na possibilidade de soldar, isso não foi feito para isso, sim, uma solda inadequada, por qualquer que seja o eletrodo que você utilizar, pode prejudicar, porque ele substitui aço por solda. E não é isso que a gente quer. Perfeito? Sim. Vamos tentar Tá, vamos lá. Isso, por favor. Vamos tentar conceituar um pouquinho o que vem ser essa solda. O que é o processo de soldagem? O processo de soldagem, você está colocando naquela união, naquela junta, naquele espaço, então, naquela interface entre as duas barras, as mesmas características que a barra tem. Por isso que eu consigo ter essa garantia da qualidade do material, da mesma resistência na solda, eu vou ter tanto na barra, quanto na solda, quanto na outra barra. Se eu estou colocando uma coisa diferente aí, ponto, meu processo já não está bem colocado. E aí, por isso que eu tenho que garantir essa soldabilidade do aço. O que você falou está certo. Se eu não tiver um material adequado, ou ainda um processo de soldagem adequado, eu não estou colocando solda, estou colocando outra coisa ali, ok? Legal. Então, mesmo que eu tenha um aço CA50 soldável, então, nós estamos falando da ArcelorMittal como exemplo que a gente conhece, o que a gente pode falar. E se que é a segunda pergunta, qual tipo de solda pode ser utilizado?
Ou seja, legal, meu aço é soldável. Então qualquer solda pode ser aplicada que funciona bem? Veja bem, existem duas normas, que é a 6118, a norma de projetos, e a 14931, todas da BNT NBR 6118, a BNT NBR 6118, 14931, elas apresentam para a gente o tipo de solda que pode ser feito. São soldas por caldeamento, quando eu tenho o aquecimento de 2 barras, uma solda de topo, por exemplo, eu tenho um aquecimento de 2 barras e uno as duas através de uma força, eu faço ali a gente chama de boleto e deixo a solda pronta. Isso é um tipo de solda por caldeamento, tá? E a outra solda é solda por deposição de um eletrodo. Sendo ele eletrodo, geralmente, nós recomendamos que seja feita a solda através do processo MIG-MAG, basicamente MAG. Por quê? O controle de processo no MAG é assim, extremamente melhor do que aquele utilizado com eletrodo de vareta. Mas algumas pessoas ainda utilizam eletrodo de vareta, tá? Mas é assim, bem mais seguro, a solda fica mais perfeita, a solda fica mais com qualidade superior, utilizando o processo MIG-MAG. Tá, então o ideal é o processo MIG-MAG e ideal que se utilize um eletrodo específico para isso e que a própria ArcelorMittal também fornece esse eletrodo específico, não é isso? Se o cara quiser ir lá comprar em alguma unidade da ArcelorMittal, ele pode adquirir esse eletrodo específico. Não vai colocar uma solda comum, por melhor que seja, né? Estão até perguntando aqui, o Luiz está perguntando se existe algum caso que a solda não seja recomendada. Que não seja recomendado soldar essa barra. Eu estou usando o eletrodo certo, eu estou com a barra própria para solda, um CA50 específico. Tem alguma situação que, olha, não faça solda nesse caso? Que a gente conheça, assim. Não, eu desconheço, Angel. Tá, olha só, existem 2 tipos. A gente pode classificar as soldas nas armaduras de 2 formas. A solda estrutural é aquela que vai suportar carga, é aquela uma solda de transpasse. Essa solda é toda ela assim, baseada nas 2 normas, 6118 e a 14931. E a solda secundária, que a gente chama de solda secundária, ou solda de posicionamento, que são aquelas que a gente utiliza para fazer o posicionamento do estribo na armadura longitudinal. Geralmente são 2 soldas que a gente utiliza. São os 2 processos que a gente pode utilizar. A primária, ou ainda aquela estrutural, que tem uma responsabilidade maior, e é isso aí mesmo, essa solda que a gente está vendo aqui agora, que é uma solda secundária, que é a solda de posicionamento. Ela vai estar ali fazendo o quê? Substituindo o arame recozido. Por isso que ele é muito utilizado em todos, é totalmente utilizado em todos os nossos credenciados. Ela traz agilidade no processo e uma garantia, um sistema de garantia que a gente tem de todos os nossos credenciados. Legal, então vamos diferenciar, inclusive daqui a pouco vai entrar aqui o Coelho, a gente vai falar mais essa parte de aplicação dela na obra, efetivamente. Então, aproveitando que o Carreira é especialista principalmente nessa composição do material em si. Mas, basicamente, a gente tem 2 lugares aí que a gente perguntou, que é uma das perguntas aqui, que as normas dizem, posso soldar, não posso? Nós temos essa solda aí, da barra no estribo, e nós temos uma solda, isso aí eu estou pegando um caso X da internet, não é foto. Ninguém da equipe da ArcelorMittal passou essa foto, que seria a foto de traspasse, a solda de traspasse. Nós temos 3, não é essa especificamente, é só para o pessoal talvez entender, tá? Só eu já deixo você falar. Basicamente, digamos assim, quando eu tenho, imagina um pilar, talvez fique mais fácil o pessoal entender. Quando eu tenho esse traspasse de um pilar com o outro, eu posso ou ter o traspasse por contato, essa emenda, né, por traspasse mesmo. Eu posso ter por uma luva, né? E tem vários tipos de luva, e posso ter por solda, que pode ser assim, pode ser assim. É isso que eu queria que você dissesse. Vou até tirar essa foto para não confundir o pessoal. Pode deixar essa foto aí. Pode deixar essa foto, por favor. Essa foto que você está mostrando é a solda por caldeamento que eu falei anteriormente. O que vem a ser? Você aquece as 2 barras, exerce uma pressão nas duas barras e forma esse boleto aí. E essa solda, esse material depois, inclusive a gente faz alguns ensaios em cima disso, a gente traciona para ver se o material vai suportar, no mínimo, a resistência do vergalhão.
E a gente faz todo esse ensaio dentro dos nossos laboratórios, ou em Juiz de Fora ou em Piracicaba. A outra solda que você colocou, que seria o transpasse, é justamente... essa é solda de posicionamento. Tá? A outra que você falou que vai estar passando... Que eu só mencionei, Isso. Seria a solda sobreposta, tá? Que aí a gente vai fazer um cordão de solda entre essas duas barras, que é o transpasse, normalmente também. O que vai fazer, onde você vai usar? Aqui eu vou usar transpasse, aqui eu vou usar caldeamento. É a disponibilidade de equipamento e o projeto que vai te falar qual solda você vai utilizar. Lembrando o seguinte, que essas soldas elas não podem ficar, volta aqui agora, na mesma direção. Você tem que colocar ela no projeto seu, disponibilizar a solda de forma que não fique na mesma linha, para não fragilizar seu pilar, o seu elemento estrutural. Perfeito. O pessoal está fazendo algumas perguntas, algumas só para o pessoal entender, estou separando para o coelho. Por exemplo, o pessoal está falando assim, é bom especificar qual diâmetro pode ser soldado, qual não pode. A gente vai falar dessa norma especificamente, mas eu queria, para a gente até passar a palavra para o colega, falar dessa diferença de soldabilidade de um aço CA50 para o aço CA60. A gente sabe que em telas, essas que a gente conhece aqui, 92, enfim, elas são eletrosoldadas, é isso? A gente tem um outro processo e o aço CA60, nesse caso, nesse quesito, é diferente do 50? Como isso funciona? Sim, Rangel. O aço CA60, primeiro o limite de escoamento, o limite de resistência é superior. Temos aí diferença, primeiro, propriedade mecânica. E a composição química também é diferente. Eu tenho um carbono mais baixo. Pô, Carreira, você tem um carbono mais baixo e você consegue uma resistência maior, como é que você faz isso? A gente a gente consegue a resistência, o limite de escoamento, através de deformação mecânica. Eu não aqueço mais o aço. Todo o CA50, pessoal, eu vou trabalhar para conseguir o CA50 a uma temperatura em torno de 900 mil graus, para me formar, fazer o meu vergalhão, para fazer as nervuras, fazer a redução de área. Em torno de 900 mil graus eu estou fazendo toda essa transformação. Por isso que todo o CA50 é laminado a quente. Por isso que todo o CA50 possui diferença de resistência, possui diferença de escoamento, de alongamento, senão eu não consigo obter essas características mecânicas. Já o CA60, eu consigo ter essa característica mecânica porque eu faço a transformação mecânica. É como se eu pegasse a gente chama de fio máquina, o fio máquina, e achatasse ele em todas as dimensões do círculo, né? Fechando ele ali assim, e eu faço com que os grãos fiquem achatados dentro desse vergalhão, e eu consigo ter essa resistência mecânica, esse alongamento e esse escoamento. Essa é a diferença do CA50 para o CA60, e por isso eu consigo soldar todo o meu CA60, porque eu tenho um carbono mais baixo também. Perfeito. Então, já diferenciando, todo CA60 já é soldável. Agora, CA50, que são as barras a partir dos 6,3, 8, 10 milímetros, cuidado, tenha atenção no que você está utilizando para não correr o risco de problemas graves na sua obra. Perfeito, Carreira. Eu acho que as duas de composição principais é essa. Se quiser dar algum alô aí, a gente já falou das normas, já falou desses cuidados especiais. Agora eu vou com o Coelho falar na obra, onde está o problema. Já me perguntaram aí, por exemplo, qualquer um pode soldar, como isso funciona. Me perguntaram aqui, ó, o CA60 então é laminado a frio, é isso? O Nando está perguntando. Isso mesmo, Nando. Ele é laminado ou trefilado a frio. Toda trefilação é a frio. Ele é laminado a frio ou trefilado, ok? Legal. Ó, tem um monte de gente mandando um abraço para você aqui, cara. Você tá famoso, cara. O pessoal te adora. Ah, que bom. O pessoal pedindo para mandar um abraço do Belgo Pronto, o Sousal Construção. O pessoal mandando um abraço aqui. Perguntando assim, ó, posso construir uma tela soldada, então, com um eletrodo? Olha só, você pode construir sim, mas você vai ter dificuldade de regular essas soldas suas. Você pode, muitas das vezes, tem um defeito, vou deixar o Luiz falar um pouquinho, mas tem um defeito chamado mordedura, que é você diminuir o diâmetro do seu fio.
principalmente os diâmetros menores. No CA60 você está trabalhando no diâmetro máximo aí de 6, 4,20 e assim por diante. Qualquer, assim, vamos chamar de beliscão a mais no eletrodo, no vergalhão, você está cortando. Então é muito difícil, por isso que as empresas jogam para fazer tudo eletrosoldado. Perfeito. Então, a resposta é pode, mas cuidado. Não vai, não faça isso sozinho em casa. Não, essa brincadeira. Existem, eu estou falando aqui especificamente da equipe da ArcelorMittal, que tem os seus centros de produção com o controle devido. Solda não é um processo para brincadeira. É possível fazer, tem todos os cuidados necessários para isso. E a gente vai falar um pouquinho disso com o Coelho agora, para aprender a maneira correta de caminhar isso. Carreira, obrigado pela atenção mesmo. Um abraço aí. Eu vou adicionar o nosso colega agora aqui. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. Ó, fiquem vocês aí comigo, que agora eu vou adicionar o Coelho. Coelho, a gente vai mostrar aqui algumas fotos, inclusive, do que a norma diz em relação a isso, quais são as falhas que isso pode ocorrer se você fizer isso errado. Então, vamos lá, cadê o Coelho? Pode mandar um alô aqui para mim, Coelho, para eu saber quem é você. Margarete aqui muito presente também, obrigado pela presença. Ó, deixa eu tentar achar ele aqui. Manda um alô, o Adalto. Adalto, cara muito gente fina também, muito acessível e conhece muito sobre esse assunto. Então vamos lá, manda Coelho, manda Rangel, estou aqui que eu te adiciono. O assunto ainda vai prosseguir, não saiam aí, tem muita coisa legal, tem muitas perguntas que enviaram aqui, inclusive, que a gente vai, o pessoal da Agora Engenharia também, os parceiros aí, manda um alô aí para mim. Aqui chegou o Coelho. Vamos adicionar ele aqui. A gente está trazendo informações de qualidade nesse período que vocês estão em casa, para aproveitar esse tempo, se cuidem mesmo. E o nosso foco aqui é informação de qualidade e a ideia de poder fazer a live para vocês perguntarem mesmo. Então perguntem, mandem suas dúvidas. Coelho, a gente está só esperando você aceitar aí o meu invite que eu mandei para você por aqui, que a gente já inicia. Pessoal chegando aqui, o Daniel. Lembrando, eu falei no início da live, se você está entrando aí, quem for da equipe ArcelorMittal, manda uma hashtag AM para eu saber que você trabalha na ArcelorMittal. É uma empresa muito grande, né? O maior fabricante de aço do mundo. Por isso a gente está trazendo isso aqui. Com informação e com a equipe bem... Vou tentar de novo. Coelho, você não aceitou o meu convite. Deixa eu voltar aqui em você. O pessoal pedindo mandar um abraço para Sevimol, Ferro e Aço. Vou voltar aqui com o Coelho de novo. Não fuja, Coelho. Adiciona ele aqui. Aí, galera forte da ArcelorMittal. Vamos lá, Coelho. Ó, mandei o convite, só aceitar e entrar aí. Ó, o pessoal de São José do Rio Preto. A Vera também da equipe ArcelorMittal. E o Coelho já aceitou. O pessoal de Cuiabá. Estive em Cuiabá. Também. Opa, boa tarde, Rangel. Pronto. Boa tarde, pessoal. Bom, Coelho. Deu certo. Pronto, vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Coelho, onde você está? Opa, com certeza. Opa, estou aqui em São Paulo, capital. Legal. Rangel. Coelho, o que você faz aí na ArcelorMittal? Há quanto tempo você está aí? Que eu tenho aqui uma lista gigante de perguntas para você. Opa, vamos lá. Rangel, eu sou engenheiro metalurgista de materiais, tá? Mestrando na área de metalurgia e materiais pela USP, e estou nessa área da metalurgia há 19 anos, né? Nessa parte da siderurgia, eu tenho trabalhado na assistência técnica por 9 anos,
tá trabalhando diretamente aí, dando o apoio, assistência técnica na parte de obras aí, né? Com vergalhões, tudo. Então, essa aí é mais ou menos, dando um resumão aí, é a minha experiência aí, tá? Legal. Ó, eu vou direto, o Coelho, em umas fotos que você mandou para mim aqui, para o pessoal entender. Putz, eu acho que ficou um pouco longe. Deixa eu ver só essa foto de novo. Ah, não. Deixa eu voltar aqui. Acho que ficou um pouco distante a figura. Mas algumas falhas, ficou um pouco ruim de ver, que ela ficou pequena. Algumas falhas que nós podemos ver aí de o que um erro de solda pode gerar e quais são os principais. Aí eu vou voltar numa pergunta que fizeram aqui no Instagram já. Qualquer um pode soldar? Então, Rangel, essa aí é um ponto aí, uma excelente pergunta aí, né? A qualidade do produto soldado está justamente no controle do processo, né? É imprescindível que a gente tenha um controle de processo sendo feito por pessoas adequadamente instruídas para aquilo, né? Uma pessoa que tenha formação, né? Que tenha feito cursos, que saiba o que está fazendo, né? Então, assim, precisa ser um soldador para fazer, não pode ser qualquer pessoa que vai lá e faça. Por quê? Né? Existem parâmetros de processo, né, que devem ser respeitados, né? Por exemplo, para cada tipo de soldagem, né, nós temos uma EPS. O que é a EPS? Né? É uma especificação de processo de soldagem. Né? Uma especificação de processo de soldagem, o que vai falar para o operador ali? Ele vai falar, conforme a bitola do vergalhão que ele está utilizando, né, como que deve ser a tensão, a corrente adequada para aquilo. E se ele não respeitar isso, o que acontece? Daí sim a gente vai ter aqueles defeitos que foram mostrados aí, né, que a gente tentou mostrar, porém as imagens estavam um pouquinho com a ampliação muito alta, né? Mas, resumindo, como que são esses defeitos, né? Por exemplo, o principal defeito aí que a gente pode falar é a mordedura, que até o Carreira comentou aí conosco, né? O que é a mordedura? Você acaba perdendo seção do aço ali, né? Ou uma tensão muito alta, uma corrente muito alta que foi colocada naquele material, você acaba deformando o material, diminuindo a seção do material ali, né? E isso pode comprometer a qualidade da solda, né? Pode comprometer. Outros exemplos, né, que também estavam na figura, é o respingo, né? Que pode acabar, como o próprio nome fala. Isso dá para ver um pouco. Olha lá, ó. Esse aí dá para ver um cantinho, uma bolinha, né? O que é essa bolinha? É um respingo de soldagem, não foi controlado o parâmetro de processo corretamente. Pô, gerou um respingo ali, né? O que pode acontecer também? Eu posso colocar material demais, né? Excessivo na própria união ali, né? Ou até mesmo uma porosidade dentre tantos defeitos que a gente tem. Legal. Tá? Seria basicamente isso aí. Bom, legal. Então, algumas coisas assim, talvez práticas de obra. Primeiro é isso. É possível fazer, tem a forma certa de ser feita, não vai brincar disso. E se você quer trabalhar, se qualifique para isso. Tem formas de se qualificar para fazer isso da maneira correta e colher os benefícios que uma armadura soldada pode levar. E é aí que eu queria levar. Quais são esses benefícios? Por quê? É até uma pergunta que fizeram aqui, uma provocação aqui no Insta, ó, que foi essa aqui. Por que algumas empresas insistem em soldar os estribos em pilares? Como se fosse uma insistência, né? Então, porque tem alguma vantagem, imagino, né? E quais são? Sim, com certeza. Duas vantagens de cara que é dado, assim, que são as grandes vantagens aí do processo de soldagem, quando a gente compara a soldagem com a fixação por amarração de arame, né? Na soldagem, a gente tem, em primeiro lugar, uma produtividade muito maior, né? Uma velocidade aí que a gente chega a quase
ao dobro de velocidade do processamento para conseguir confeccionar um item aí, né? Um armado, Você né? está falando dessa aqui principalmente, né? Que é essa. Isso, por exemplo, aí, né? Estruturas armadas aí, né? Para armações, Uhum. né? E o que acontece? Eu tendo mais produtividade, eu tenho mais velocidade para entregar para a minha obra, né? E a minha obra pode andar com mais velocidade, né? Então, uma coisa acarreta na outra. Segunda grande vantagem, a rigidez que a soldagem me traz, né? Uma estrutura soldada, ela é muito mais rígida, tá? Essa rigidez facilita até mesmo no manuseio do próprio A armado, montagem da peça, tá? né? Exatamente. Então, por isso que acaba sendo tanto utilizado aí esse tipo de aplicação, né? Por essas Tá, vantagens então, aí, de cara, tá, é Rangel? mais produtivo, é mais rápido. Aí eu entro muito no assunto de industrialização da construção civil. A gente precisa ser menos artesanal e mais industrializado, porque isso vai te trazer ganhos de competitividade, que é o ponto focal. Quando eu estou falando assim, que é uma pergunta que eu faço, mas não sai mais caro fazer soldado? Vou te cutucar já aí. Sai mais caro fazer a solda? Opa, vamos lá. Pode responder, depois eu complemento. Legal. Assim, Rangel, quanto à produtividade, já me mostra o ganho aí que eu tenho. Eu falei para você, dá em alguns casos aí praticamente o dobro da velocidade de produção, né? Ora, homem aí é fundamental cada vez mais hoje em dia, né? E segunda coisa, quando a gente começa a comparar os consumíveis aí com o arame recozido, a diferença não é significativa ali, a gente tem até um ganho aí nessa parte. Então, é extremamente competitivo o armado quando a gente compara com o soldado, com a armação, com o arame recozido, Legal. né? Extremamente Porque sempre, competitivo. pessoal, que a gente fala custo de produção é mais caro, mais barato. Se você pensar só no insumo em si, naquele ponto específico, você pode errar. Então, a gente está falando que mesmo aí pode ser que ganhe. Mas se eu pensar no custo global da edificação, eu estou ganhando produtividade, estou ganhando velocidade, estou ganhando qualidade, estou ganhando no custo total da edificação. Então, nesse caso, sai mais barato, assim como vários produtos da ArcelorMittal que levam a essa redução no custo do que importa, no seu custo final da edificação, com qualidade e com segurança. Eu brinco muito com a galera, não vai reduzir custo, não vai fazer pilar com treliço, por exemplo, que é a discussão de sempre. É economizar em qualidade, economizar com qualidade e com a segurança que a gente pega. Aqui está perguntando aqui, ó, o Manuel, quais cuidados se deve ter com estruturas que trabalham bastante a fadiga? Existem perdas que devem ser consideradas no dimensionamento? Nesse caso específico, porque realmente a gente tem peças muito mais solicitadas do que outras. A gente sabe que vocês trabalham com obras de todos os portes, desde a autoconstrução, com aquela barra pronta, até edificações gigantes, como aquelas de Balneário Camboriú, enfim, e edificações altas, inclusive edificações em infraestrutura, né? Aquelas obras mais pesadas. Algum cuidado específico em relação a essas? Com certeza. A fadiga, Rangel, ela é uma questão muito importante dentro da soldagem, né? É necessário cuidados, por isso voltamos lá naquele assunto da necessidade de uma equipe qualificada para uma avaliação qualificada e todo um procedimento controlado para uma aplicação com o soldado. Tá? Legal, legal. Ó, tô perguntando se referente à solda secundária, é necessário ser feito por um soldador? Isso a gente já respondeu, eu acho que todas, né? Na verdade, é importante que seja feito por alguém especializado sempre nisso. Por alguém qualificado. Legal. Exatamente. Legal. A gente já falou aqui de alguns erros. Me fizeram uma pergunta que eu queria complementar. Como que existe alguma forma? Então, imagina que eu fui lá, sou cliente ArcelorMittal, fiz essa compra aí no Belgo Pronto, né? E como que eu garanto isso lá na obra, lá naquele ponto, né, que foi feito com qualidade? Existe alguma verificação in loco de obra que o cara pode olhar e falar,
isso aqui eu posso receber na minha obra que foi bem feito? Com certeza, Rangel, esse aí é um detalhe aí que é muito importante, né? Como a gente vem frisando aí da importância de ter uma mão de obra qualificada, também a importância de estar sendo esse serviço prestado por uma empresa que preze por essa qualificação, como, por exemplo, a ArcelorMittal é uma empresa certificada, né, com ISO, tudo, os belgos prontos. Então, tem todo um cuidado por detrás. Além dos treinamentos que são passados, né, o Carreira aí, que falou conosco, passa de belgo pronto em belgo pronto, retreinando o pessoal aí. Além de todo o treinamento que o pessoal recebe para efetuar uma soldagem com qualidade, são feitos ensaios de dobramento, por exemplo, em soldas, são feitos ensaios destrutivos ali, e também a inspeção aí, que é toda feita, né, durante o processo produtivo. Legal. Tá? Então, assim, como que eu posso blindar isso aí, né? Solda, é complicado colocar uma pessoa do canteiro de obra para inspecionar, ver uma mordedura, ter olho clínico para esse tipo de coisa, né? Então, o grande segredo, o que é? Você ter empresas parceiras, né, que prezem pela qualidade, não fazer a solda de qualquer jeito, seja ela uma solda estrutural ou uma solda ali como de um armado ali, que a função é simplesmente segurar ali o formato do armado ali, né? A estrutura do armado. Ali. Legal. Fizeram uma pergunta que eu quero aproveitar para a gente mostrar algumas imagens que você me enviou de alguns pontos específicos. Legal. Foi assim, mas eu aprendi na faculdade, vou até falar quem foi aqui, para citar o nome, o Mike Nunes, tá? Engenharia. Rangel, nas faculdades a gente sempre falava, pelo menos aqui estudou, que solda, era errado usar solda devido à corrosão e a solda não ficar tão boa. Então ela aprendeu assim na faculdade, o Mike Nunes está mandando aqui para a gente. Então, o que as normas dizem, que cuidados que eu devo ter, inclusive para citar algumas coisas que a gente citou aqui, eu não sei qual sequência que você prefere. Primeiro essa. Tá, podemos começar por essa aí. Legal. Isso, essa aí. Podemos começar com ela, né? Respondendo à pergunta do nosso colega, né? Quanto à soldagem, né? Há um tempo atrás, não existia material soldável, não soldável, né? Isso há um bom tempo atrás, né? Então pode ser que tenha ficado essa cultura em algum lugar de que é problemático, né? Mas não. Hoje nós temos o soldável e não soldável. Isso, inclusive, pela norma 6118, né? E a norma 14931, tá? As duas normas, está previsto o processo de soldagem nelas. Legal. Né? A uma é de projetos, a outra é de execução. Né? Então, assim, desde que, e ela fala isso, desde que o material seja soldável. Daí entra lá no que o Carreira explicou pra gente, né? Lá no comecinho, o que é um material soldável? Um material que tem a sua composição química controlada, né? Com teor de carbono equivalente baixo, controle de elementos de liga, ali alguns elementos não podem tem que ser controlados, né? E daí existem normas para isso, né? Por exemplo, esse primeiro slide aí, esse primeiro foto aí, esse primeiro esquema que é mostrado aí, tá? Esse esquema ele é puxado das normas, tá? Esse esqueminha aí, ele é tirado das normas. E o que ele fala? A norma pode ser por transpasse, né? O que é esse tipo de soldagem, né? Vocês podem ver pelo esquema, seria uma barra ao lado da outra, onde que eu vou fazer um cordão de solda numa extremidade e um cordão de solda numa outra extremidade. É só isso? Não, tem que tomar cuidado com o tamanho desse cordão de solda. Isso vai dar resistência para o meu material. Ali a gente está falando de uma solda estrutural. É aquilo que o Carreira tinha comentado, que precisa ter uma resistência ali, a tração nessa junção, que seja, no mínimo, igual, né? Teria que ser superior
a resistência da barra. Então a gente precisa respeitar esse tamanho desse cordão. Como vocês podem ver aí, né, esse comprimento aí tá bem pequenininho, mas o que ele fala? É 4 vezes o diâmetro da barra que eu estou utilizando. Tá? Então, se eu estou com uma de 40, uma barra de 10 milímetros, vamos falar por aí, com base nela, como por exemplo, eu teria que ter cordões de pelo menos 4 centímetros. Ali, a gente está falando daquela ligação da viga, assim, por exemplo. Isso. Eu tenho que fazer o traspasso, porque eu não consigo Exato. fazer. Imagina que minha viga tem 16 metros, eu tenho 2 barras de 2 metros e uma. Ali eu coloco uma com a outra e faço a solda nesse ponto, só que não é de qualquer jeito, e a gente tem critérios que estão sendo mostrados aí, respeitando o LB, respeitando o comprimento de ancoragem e as ligações desse ponto aí. Legal. Só te interromper Exatamente, bem rapidamente, com ele para responder uma pergunta que o Mike comentou aqui, continuando, porque ele está numa região de litoral. Mike, independente de onde você estiver, o que vai garantir essa proteção da barra é o cobrimento dessa barra. Então, no litoral tem um cobrimento necessário pela classe de agressividade ambiental ser maior do que numa área rural. Por exemplo, isso a 9 deixa bem claro. A solda não muda nada a esse processo, certo? Uhum. Perfeito, Rangel. Perfeito, bem colocado e é previsto por norma, né? Legal. Perfeito. Legal. Aí tá falando, concordo, mas em cidades que não possuem tantos recursos profissionais, isso pode ser inadequado. Isso para qualquer lugar, qualquer coisa. Se você for fazer uma casa com um cara que não tem conhecimento em fazer uma casa, ele vai derrubar a casa. Então, qualquer procedimento tem que ser... O que a gente tem que fazer, ao invés de falar, não, isso não presta, isso é ruim, não, vamos treinar essas pessoas e vamos fazer da maneira correta. Vamos para a próxima? Com certeza. Vamos lá. Nesse outro esquema mostrado acima, né, na parte superior, tem 12 esqueminhas, né, vamos falar primeiro o de cima. A gente continua falando do mesmo tipo de união, tá? Só que em vez de falar com a solda ali contínua, né, de fazer ali o cordão de solda, estamos falando em pontos de soldagem ali. Então a gente pode ir respeitando esses dimensionais conforme estipulado por norma, né, os espaçamentos. Legal. Ao invés de eu fazer um cordãozinho, eu faço pontos. Exato. Tem eu posso ter essa opção também. Legal. Agora vamos lá no que Exatamente, fizeram enquanto estava aqui o Carreira comigo, que e aí, qualquer diâmetro de barra pode ser soldado? Como que isso funciona? Exatamente. Há uma recomendação, tá, Angel? E essa recomendação, inclusive, ela é para telas aí também, né? Para produção de telas, tudo que não seja, e treliças, tudo, que não haja uma diferença entre bitolas muito grandes, né? Como assim? Aí a gente tem uma formulinha aí, o diâmetro menor, né? Tem que ser, aliás, o diâmetro mínimo, aliás, tem que ser maior ou igual a 0,57 do diâmetro máximo. Para quê? Para que eu não tenha uma área, uma bitola muito pequenininha, com uma diferença de bitola que vai me trazer ali uma junção inadequada. Então eu tenho que respeitar o diâmetro mínimo perante o diâmetro da solda oposta. Legal. O Ricardo está comentando aqui que às vezes a solda é tão longa que parece muito mais resistente do que arame, e às vezes parece até exagero. Você vê exagero às vezes? Assim, o pessoal exagera um pouquinho no tamanho? Assim, deve haver um respeito aí, né? Um dos defeitos que a gente tinha falado era o excesso de material depositado, né? Então, tem que ter um controle, sim, da perna, né? Que a gente fala da solda, né? Dos dimensionais dessa solda. Não pode ser exagerado. Aí entra de novo naquela questão de um profissional qualificado para fazer isso, né? E seria basicamente isso aí. Eu acho que uma das coisas, inclusive, o Carreira ajudou a gente a responder aqui para o Mike. Então, mas aqui na minha cidade não tem quem faça isso direito. Para suprir isso, tem unidades como o Belgo Pronto, que são unidades
que você vai encontrar o material de qualidade feito da maneira correta. E que o belgo pronto sai mais caro, era até a pergunta que a gente fazia, a armadura pronta sai mais caro do que fazer na obra? Cara, via de regra, sai mais barato, porque você vai ganhar, de novo, no custo total da edificação, você ganha velocidade, você usa a sua mão de obra para algo mais nobre, inclusive, né? Porque lá dentro de um controle, de uma unidade com belgo pronto, isso é bem controlado, com segurança correta, com controle de procedimento, com velocidade. Chega o meu projeto, por exemplo, sou calculista, chega o meu projeto lá, com já o projeto pronto, o pessoal vai colocar aquilo na máquina, já faz o corte, a dobra, solda e muito rapidamente está na sua obra com a garantia específica, né? Ó, o Ricardo está falando que tem uma empresa que faz armaduras em solda, eu poderia falar de algo que é vantagem, algum tipo de solda. Então, vou repetir. Tem uma empresa que faz armaduras em solda, MIG. Então, o Ricardo. Poderia falar algo se é vantagem, algum tipo de solda? A gente fala um pouquinho assim na primeira parte, mas não custa relembrar. Tá. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta do colega, mas assim, a solda de melhor produtividade seria a MIG-MAG aí para utilizar, para utilização, tá? Seria a produtividade melhor que a gente tem, tá? E mesmo assim, se a gente for para um eletrodo revestido, por exemplo, tá? Um eletrodo revestido, se eu for numa bitola mais fininha, eu corro o risco de cortar essa bitola, danificar essa mordedura que a gente falou, né? Esses defeitos de soldagem. Então, a produtividade, o melhor dos mundos, é partir para o eletrodo, desculpa, para o processo MIG-MAG. Aqui o Felipe fez uma pergunta também. O esforço da peça, ele interfere no tamanho do cordão da solda? Eu vou falar da minha parte. O esforço da peça, ele vai mudar a bitola da armadura e, consequentemente, o traspasse mínimo no caso de uma armadura estrutural. Um pilado, uma viga, o que seja. Quanto maior a bitola, é porque eu tive um esforço maior e eu preciso de um traspasse maior, sem dúvida. Agora, do ponto de vista de solda, isso muda o tamanho do cordão? É exatamente isso aí que você está falando, né, Rangel? Mudou o tamanho da bitola, vai automaticamente, pela norma ali, sempre seguindo a norma, né? Vai modificar o tamanho do cordão ali, né? Mas seria aquelas continhas das proporcional normas, ao esforço, eu tenho uma barra maior, proporcional, consequentemente exatamente. Tudo dentro do necessário. Pessoal, não precisa exagerar. Eu não posso fazer menos do que o necessário e não preciso fazer mais. A gente faz, as normas já estão aí para nos ajudar nisso, a fazer, porque senão você começa a abrir mão de economia desnecessariamente, né? Aqui fizeram uma pergunta, eu vou repetir. Exato. Também, nosso tempo está acabando, mas em relação a soldar o estribo na barra, né, tranquilo, é um tipo de solda assim, de necessidade diferente, não é uma solda estrutural, né? Mas também ganha-se muita velocidade nesse processo. Perfeito. Eu acho que, Coelho, nosso tempo também está acabando, a gente só tem 1 hora. Tem alguma consideração que você queira fazer em relação a esse assunto? Basicamente, as minhas dúvidas, principalmente, eram essas. Deixa eu ver se tem alguma aqui que a gente não respondeu. Acho que não, das perguntas estavam aqui, a gente respondeu todas também. Basicamente isso. Primeiro, resuminho bem rápido. Aço pode ser soldado? CA60? Pode, todos. CA50? Pode, não todos. Tomem cuidado. E o que muda e que torna ele soldável é a composição de carbono, né? É ser alterado isso na fabricação, por isso o da ArcelorMittal tem um S de soldável. Esse aqui pode ser soldável. Segundo, você não pode usar qualquer eletrodo. Tome cuidado com isso. Existe um eletrodo específico para que esse processo seja seguro. Terceiro, não façam isso em casa, né? Procure empresas especializadas ou treine pessoas para que isso seja... Eu gosto muito de ressaltar isso, porque às vezes as pessoas começam a falar mal de alguma coisa ou de algum processo porque fez errado, fez de qualquer jeito. Já aconteceu em obras minhas de chegar lá aquele aço que não era soldável, de um fabricante entregar
X que não era solda, o cara colocou um eletrodo inadequado, ficou aquela coisa horrível em volta da solda, a gente soltou isso de meio metro, só para testar, por exemplo, uma solda totalmente desmontou a peça inteira, imagina durante a concretagem. Então, façam isso de maneira correta. Terceiro, existem uma série de processos que a gente mostrou, de vícios, mesmo que eu esteja usando a solda correta, mesmo que eu esteja usando o eletrodo correto, que podem também comprometer esse processo. Então, busque se qualificar para fazer isso direito. O Jonas, a Fabi digitou aqui para a gente. Se você tiver dúvidas sobre isso específico, tem um canal da ArcelorMittal para você ligar e pedir essas informações todas. Está aqui, 0800 015 1221, está digitado. Depois eu deixo aqui para vocês também. E o Ricardo está falando aqui que a solda MIG não tem borra em cima de solda, né? Esse processo. Eu não sou um especialista em solda, tá? Sou um calculista, por isso que eu convidei aqui 2 colegas que vivem essa dificuldade fora a fora. Coelho, algum recado para a galera continuar utilizando isso de maneira consciente, entender que é possível sim, que você pode ter uma série de ganhos se fizer direito, se fizer errado, tome cuidado. Com certeza. Rangel e pessoal, a solda, a utilização do processo de soldagem, o que eu posso dizer é que é uma tendência, tá? E com certeza é algo que vai crescer muito aí, essa questão do armado pronto já é uma realidade, né? E ainda o armado pronto soldado, né? É o melhor dos mundos aí para o caminho da produtividade, né? Cada vez mais a gente tem que visar a produtividade na construção civil, tem um espaço muito grande aí para a gente desenvolver e crescer nessa área da produtividade na construção civil, né? E a soldagem é um caminho excelente para ir, sempre procurando empresas qualificadas, empresas com profissionais habilitados, assim como nós na ArcelorMittal fazemos questão de estar trabalhando. Fechando o assunto, obra, e obra obrigado é coisa aí séria, né, Coelho? A gente tem repetido isso muito. Não Exato. brinquem com obra, façam mesmo. A gente quer que o Brasil cresça, mas faça direito, faça com cautela, faça com os procedimentos corretos. Isso vai aumentar a sua lucratividade. Fazer direito não faz você perder dinheiro, pelo contrário, vai te trazer uma maior lucratividade com processos qualificados. Agora, eu vou, para fechar também, nós temos 2 minutos. Se você ainda não entendeu ou discordou, ou tem alguma coisa que não ficou claro, eu vou deixar essa live, vai ficar disponível 24 horas. Depois eu vou disponibilizar ela inteira e vou deixar lá para você comentar. Falando, Angel, poxa, tal ponto ainda não ficou respondido. Se tiver muita pergunta, muita dúvida, muito comentário, a gente volta aqui, responde coisas específicas. Eu vou deixar esse canal aberto para outros assuntos relacionados ao aço. Rangel, poxa, e lá nas treliças, como isso funciona? E na tela, como que é esse processo? Qualquer coisa que vocês queiram entender com clareza, porque que a gente quer informação de qualidade e clara. Dúvidas podem te levar ao erro. Então, o cara acha que qualquer solda poderia usar. Às vezes, ele não erra só por querer fazer gambiarra, porque não conhece, ninguém chegou e explicou com essa clareza que os profissionais da ArcelorMittal estão aqui para ajudar a gente. Deixa no comentário, manda. A gente tem só o que ganhar com a engenharia brasileira como um todo. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É aquela última coisa que a gente sempre fala. Se eu tiver uma vela acesa num ambiente, quando eu acendo a vela do meu colega do lado, a minha chama diminui? Não. A minha chama aumenta a dele, que aumenta a claridade no ambiente. E é isso que a gente quer trazer clareza para evitar tragédias que a gente tem visto. Obra é coisa séria. A Rayane apareceu aí também. Coelho, obrigado. O Insta vai derrubar a gente, então eu vou fechar antes. Um abraço a todos, uma boa noite aí. Obrigado pela participação. Beleza, obrigado, Rangel. Obrigado a todos.